Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos ex-vereadores, suplentes de vereadores aqui presentes, que eu vejo em grande número, nossos munícipes, os aqui e os que assistem através da TV Câmara, via internet, a imprensa escrita e falada aqui presente, o meu boa noite. Gostaria, primeiramente, de dizer que me sinto honrado em poder assumir novamente o cargo de vereador, por ser, de fato, para mim e para o meu partido, um momento histórico, em virtude de que o Partido Verde, o PV, de União da Vitória, comemora os seus 15 anos de fundação oficialmente, e quase 35 anos desde que fui eleito pelo PMDB no dia 15 de novembro de 1982, para um mandato de 6 anos, que foi de 1982 a 1988. Tendo assumido em 1º de fevereiro de 1983, e fui o mais jovem eleito na época daquela legislatura, e já na primeira sessão ordinária, realizada no dia 1º de março, apresentei o meu primeiro requerimento para que fosse criado o projeto padrão de moradia econômica, o que ocorreu hoje igualmente. Requeri nesta casa esse requerimento, que entrará na próxima sessão, a exemplo dos antigos moradores que legalizaram as suas casas através desse projeto. Esse projeto atendeu mais de 2.500 famílias, entre 1985, depois de sancionado, e deu origem de uma ideia deste vereador, mas contando com a participação de todos os vereadores da época, que somou-se a esse projeto, através de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de União da Vitória. E eu vejo aqui um corretor de imóveis, o Denir Bertolotti, também atleta, jogou como goleiro do São Bernardo Futebol Clube. Ele também orientou as pessoas a legalizarem as suas casas, porque se não tiver uma planta e não tiver um registro no registro de imóveis em cima do terreno, você só venderá o terreno, porque a construção não está legalizada. A pessoa não passa o bem como herança para os seus filhos. Ele não, na venda, ele só vende o terreno. Então, fica pendente essa legalização, depreciando e dificultando até o pagamento do IPTU, porque não existe o imóvel legalizado. Esse projeto levou 2 anos de trabalho desta Casa de Leis, de todos os vereadores que conheciam. E nós tivemos um apoio do engenheiro civil, que era o inspetor do CREA da época, Humberto Osório Ribas, em memória, falecido em acidente, que não dificultou nada essa ideia, porque uma ideia ela nasce pequenininha, mas vai aumentando, aumentando, até se tornar uma realidade. E era um sonho, porque desde 76 eu comecei a trabalhar numa imobiliária. Com 18 anos fui ser corretor de imóveis, mas só por um pouco período, 1 ano. Com 19 anos abri o meu escritório de contabilidade. E aí a gente via aquelas empreiteiras, construtoras e os moradores mais carentes sendo multados pela prefeitura, multados pelo CREA, com dificuldades de orientação. O Luiz Hernandes da Silva, que está presente, diretor do Jornal Bocudo, ajudou a fazer um conjunto habitacional através da Igreja Católica. O conjunto que acho que ninguém de vocês sabe onde é que fica, talvez saibam, mas o nome que foi dado para esse conjunto, ninguém acho que sabe, porque foi deixado de pôr uma plaquinha, foi homenageado pelos vereadores da época, Mary Josefine Beger, a mãe de Dom Walter, porque o recurso veio através da Igreja Católica, e o Luiz Hernandes da Silva foi um dos coordenadores, junto com a comissão administrativa aqui da Catedral e da Diocese de União da Vitória. E o Dom Walter, na época, estava em Malta. Ele perdeu lá, acho que o pai dele, ou estava muito adoentado, e retornou para cá para ajudar a população.
e com a ajuda de todos os empresários e comerciantes e prestadores de serviço, arrecadou mais um pouco e foi feito aquelas casas. E a pedido dos moradores, veio abaixo assinado que o Luiz Hernani, além de estar coordenando aquela construção, ele também era presidente da Associação de Promoção Humana Padre Ladislau Maibuc, e me convidou para que ingressasse nesse trabalho. A exemplo do que a Uniuv hoje faz, levando esse trabalho de base para as crianças, adolescentes, para a comunidade, era inédito esse trabalho feito pelo Padre Ladislau Maibuc e depois pelo Padre Estevão, aonde as professoras do magistério, do Logos, que existia para legalizar as professoras que não tinham cursado o magistério. E depois, com a extinção do Logos, houve o tal de Apronte, que legalizava elas para o exercício e legalização e poderem participar do concurso público. Essas professoras eram voluntárias, como a maioria de vocês o são, sem ganhar nada, se dedicando nas horas de lazer, seja de todos esses projetos que eu vejo a Uniuv, o tamanhão que ela ficou, o gigante que é, mas eu conheci a Uniuv quando não tinha nem estrada, a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, era, nos fundos, um carreador. Nós fizemos dezenas de reuniões para ampliar aquela avenida, e muitos não queriam perder um pedaço de terra, e foi uma briga dura, difícil, até que conseguíssemos explicar que valorizaria os seus imóveis e que a prefeitura daria algum desconto, até facilitando o esgoto, o calçamento, para que eles cedessem, doassem para o município aquelas áreas. O barranco era medonho, a chuva desbarrancava toda aquelas terras que ia para a rua, e ali podia dar problema de infiltração, atingir o prédio da Uniuv. Foi feito o arrimo, foi conseguido fazer muita coisa. Então, nós vemos os voluntários que se ajudam, e ajudam pedindo doações. E essas professoras, elas iam em todas as empresas com listas pedindo doação. Um dava R$1, outro 10, outro 5, outro 50, e era assim que se mantinha a FELME. Era só no sábado. Eu vejo aqui o doutor Marcos Leão, contabilista e advogado, que está ajudando a reativar essa associação, a FELME. Ela também precisa de ajuda e vai ser reativada aos poucos, mas eles estão reativando aos poucos, como nós estamos reativando a pedido do vereador Juarez, e até o vereador Diego apostou com alguém, então não fale aposta, porque eu falei para vocês que eu ia falar sobre a Cansul. Ela ficou paralisada há alguns anos. Isso é um prejuízo muito grande para as lutas regionais. E dia 18, nós teremos a honra de serem, nós, os 13 vereadores e as 2 vereadoras no total, seremos anfitriões desse encontro da eleição da primeira diretoria da Cansul. Isso, para mim, emociona, porque eu gastei o meu sapato, a minha saliva, viajando em todos esses municípios da região por praticamente 2 anos e meio. Enquanto não tivesse os vereadores bem conscientes, eu não abriria a eleição, a fundação da associação. A pedido do amigo do Denir Bertolotti, o Anis Domingos me ligou, diz: você é amigo do Sadala, ajuda a Guarda Mirim, que nós falávamos com o Almires, faz doações, faz encontro, faz festa, faz tudo, corre por nós, ajuda no Apolo. Nós queremos que você seja o representante da região sul da da ACAMPAR, Associação de Câmaras Municipais do Paraná. Eu disse não. Eles: mas como? Você é um jovem, está começando na política e não quer ajudar os vereadores? Quero, porque meus parentes, tios, avós foram vereadores. Vieram construir as igrejas, escolas e clubes aqui, estradas, né, carregando semente nas costas de um local para outro, o local às vezes de 10 quilômetros de distância. Claro que eu quero, mas eu também quero que cada região tenha uma associação de vereadores. Por causa do que as lutas são grandes, as ameaças, porque parece fácil tomar uma decisão, sentar aqui, ou analisar um projeto nas comissão interna, ou fazer vistoria em loco, cobrar, exigir,
parece muito fácil, mas as pessoas não gostam quando perguntam as coisas e a gente responde o que elas não querem ouvir. Elas criticam, seja um mestre, seja um professor, um advogado, um jornalista. Quando se pergunta alguma coisa, diz, mas não é assim. Então, não gostei dela mais. Mas não é questão de gostar, a lei é para todos. Está escrito, que o reitor da Uniú falou, tem que ser seguido, não pode ser pedido a mais. E todo esse trabalho foi feito graças aos antigos vereadores. Aqueles vereadores que nem ganhavam o milho para dar para os seus cavalos quando vinham para as reuniões das colônias para a cidade. Esses lutaram. Eu, quando me elegi, o pessoal até me perguntou quanto é que era o salário de vereador. Olha, eu tive um azar, porque eu era vizinho de frente da casa do Alisson, a nossa casa era de madeira, o soalho abriu, as minhas coleções que eu tinha de livros, de moeda, tudo foi perdido. E ali a gente também perdeu a cópia do primeiro salário do contra-cheque de vários anos, vários meses, e depois, nas declarações de imposto da renda, as outras enchentes também a gente não guardou. Então, eu acredito que o salário era quase nada, os antigos não ganhavam nada, nós não tínhamos secretários de Câmara, nós não tínhamos contador, não tínhamos um assessor jurídico, os vereadores trabalhavam com assessoria geral de uma prefeitura. Você, para fazer uma viagem, você ganhava uma passagem, talvez de ida, porque o município às vezes não te liberava a passagem de volta. Não tinha estrutura, era difícil, não tinha carro. Quando eu me elegi, nós já estava bem de vida. Nós já tínhamos uma caminhonetona, né? O Alcides Fernandes já podia viajar melhor, conseguia visitar as secretarias, e nós criamos a Cansul. Aqui veio ministros de Estado, veio secretários de Estado, veio deputados federais, senadores, muitos fizeram amizade comigo, foram lá em casa. Quem o Leite Chaves, que era amigo da Maria da Luz Augusto, o Inés Farias, que ela até pediu para autografar um pôster numa época da eleição. Nós íamos nas festas dos bairros, o político participava e trazia subvenções como trazem hoje, aos poucos, para cada entidade que pedisse. Aqui nós temos a divisa do município para outro, e é difícil conseguir uma subvenção para Santa Catarina. Alguém, às vezes, consegue. Nós vemos a parte geral da campanha, ela é difícil você ser candidato. Hoje, poucos que são corajosos de participar. As mulheres, era difícil. Nós convidávamos as mulheres, os jovens, os sindicalistas, e aqui nós tivemos a satisfação de realizar o sonho de muitos candidatos. Nós temos aqui hoje o ex-vereador Manuel Messias, o carteiro, que veio para o PV, mas era do Partido dos Trabalhadores, está fazendo um grande trabalho no no PV, que já fez no Partido dos Trabalhadores. Outros candidatos se doaram, viajam, fazem cursos e trazem ideias para os seus vereadores, trazem ideia para os seus secretários municipais, e às vezes demora para que se torne realidade. Então, o que eu peço para todos nós? Que quando entrar nesta casa, segunda-feira, a discussão, para também a reativação, exemplo da Cansul, que estará elegendo a sua diretoria dia 18, vocês analisem e votem a favor da reativação do projeto Moradia Econômica, projeto padrão. Ele beneficia a legalização de obras até 60 metros e as emendas até de 30 metros. A prefeitura já tem os projetos, pode sofrer adaptações com orientação de vocês, porque Porto União copiou nosso projeto e não paralisou nenhum dia sequer. Existe desde 1988. São Mateus, Palmas, Paula Freitas também tem. Então, o que faz falta esses 10 anos parado? Falta as pessoas legalizar. Tem muitas casas construídas e temos briga na casa porque não consegue legalizar, porque a obra já foi feita, já tem o habite-se, e na prefeitura eles não têm pago o IPTU porque não existe. Então, vai entrar nesta casa, nós iremos
manter o projeto anterior, que foi aprovado. Ele nasceu como indicação minha, um requerimento meu, depois transformou-se em um projeto-lei número 785, depois foi aprovado como lei número 1340/85, que dispõe sobre a moradia econômica. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou. Eu, bacharel Alcides Fernandes Luiz, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Cria a moradia econômica no município de União da Vitória. Artigo 2º. O projeto padrão de moradia econômica deverá ser projeto arquitetônico, objeto de RT, e a sua concessão deverá obedecer ao seguinte: ser a primeira e única moradia, única no lote, ser de um só pavimento, não possuir estrutura especial, nem exigir cálculo estrutural, ter área de construção igual ou inferior a 60 metros quadrados, incluindo as dependências, ser unifamiliar, isolada, não constituindo parte de agrupamento ou conjuntos de realizações simultâneas, residencial e comercial. Artigo 3º. A concessão do benefício constante do artigo anterior deverá ser deferido à pessoa de baixa renda. Baixa renda, o que quer dizer no parágrafo único? Para efeito desta lei, será considerado baixa renda o equivalente a até 5 salários mínimos regionais à renda familiar. Artigo 4º. A execução da moradia econômica, projeto padrão, ficará a cargo de profissionais habilitados pertencentes ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal. Artigo 5º. Os projetos padrões deverão ser elaborados pela Secretaria de Viação, que hoje é a Secretaria de Obras e Urbanismo, da Prefeitura Municipal, com dimensões e modelos a critério desta Secretaria, de conformidade com a letra E do artigo 2º. A localização das obras com referência ao projeto padrão obedecerão à legislação própria vigente. Artigo 7º. Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data de sua publicação. Passo do Iguaçu, 25 de abril de 1985. Bacharel Alcides Fernandes Luiz, prefeito, e secretário da administração, Francisco de Assis Alves. Então, esse é o começo da história que nós teremos que estudar para reativarmos mais esse projeto de alcance social e de benefício aos nossos moradores. Desde já me coloco à disposição de todos para novas ideias que eu trarei para compartilhar com vocês, porque é isso que é trabalhar em conjunto, porque um pedido só de um voto só não é aprovado, precisa de mais votos, e quando é unanimidade é muito melhor. Então, nossa experiência que nós trabalhamos, lutamos, muita coisa fizemos e deixamos de fazer, mas por falta de apoio de alguma instituição, porque nós viajamos 2 anos para conseguir montar esse projeto. Quando até na enchente tem um requerimento desta casa, que eu criei em agosto de 1983, visitava as construções, a exemplo do primeiro conjunto habitacional construído em Ana Vitória, que é o conjunto das casas populares do São Bernardo, e nós tínhamos casa que o soalho era de madeira, tinha até rã lá, sapo embaixo, batendo no assoalho, os moradores tiraram o assoalho, que até estava estragado, e estavam colocando o piso, foram multados. Outras que eram aquelas casas com janelas de madeira, são 35 anos atrás, caíam na janela, trocavam por uma esquadrilha de ferro, porque não existia outro tipo de janelas ou portas, de alumínio, outro tipo, eram multados. Daí eu fui a Curitiba, o diretor, presidente, o doutor Faraco, disse que eu não podia usar a palavra na época, porque eu não era engenheiro, disse, não, eu vim a convite de outro conselheiro, porque o pobre, quando faz a casa, ele bota o soalho, às vezes ele não põe o forro do teto, ele põe uma tábua de madeira, às vezes não põe o sarrafo para fechar o fresto do vento, às vezes só põe de um lado, não põe dos dois. Ele põe a janela e deixa para colocar o vidro quando pode, quando recebe um extra, um fundo de garantia, e também vai fazer a pintura depois de algum tempo. Esse pessoal que clama, hoje mesmo, quando souberam que eu ia assumir hoje, pediram que eu falasse
Nós temos muitas pessoas no bairro São Cristóvão que estão com medo de construir. E teve discussão no passado que criaram a Casa Fácil, lá em 96 até 2000 e pouquinho, e ficou casa difícil, porque o tamanho da casa diminuiu para 48 metros, e era para quem ganhasse um salário mínimo. Se mais alguém vendesse um sorvete, como eu também já fui dolezeiro quando criança, já ganhava mais um cenzão, já não podia mais ganhar o benefício de te pagar a taxa mínima do alvará, o ISS menor, a guia de engenheiro, que é a RT, da responsabilidade técnica, valor mais reduzido, e também fica isento do INPS para legalizar no cartório de registro de imóveis. Porque uma casa eles cobram 50% de material e 50% de mão de obra. Sobre aqueles 50%, você tem que pagar o fundo de garantia e mais o INPS, que não é pouco. Também tive que fazer uma briga com o INPS, que consegui reduzir. Só para concluir. Então, essa tabela também foi reduzida graças ao trabalho dos vereadores da época, porque foi explicado que era impossível pagar tanto imposto, porque se um construtor, um empreiteiro cobrasse aquele valor que está no cube das tabelas que vocês vêem nos jornais da cidade, vezes 40%, a construtora quebraria na primeira obra já. Então, nós temos dificuldade, essas casas não se legalizam e o povo sofre. E há briga nas famílias entre mulheres e maridos, esposos, porque o marido não consegue apoio, ele vem falar com alguém, ninguém sabe orientar. Nós agora vamos começar neste mês, trabalhar os 30 dias, visitar o CREA em Curitiba e aqui, e a prefeitura, eu sei, já falei com o prefeito, falei com os secretários, eles vão nos apoiar, desde que nós façamos o pedido por escrito e cobre as providências devidas. O meu muito obrigado a todos e boa noite.